Jesus, a paz do Senhor amado, meus amados irmãos, Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus abençoe toda a tua família, Deus guarde toda a tua família, Deus abençoe, Deus que me percebe, que me amaldiçoe, que me deseja mal, Deus abençoe toda a família dele, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor Jesus, que o Senhor vá sobre a casa deles, sobre o templo, que é lá o corpo dele, o templo é maior do Espírito Santo, só que ele tem que deixar o Espírito Santo entrar, ele tem que deixar a palavra entrar, hein? A partir do momento que deixar a palavra entrar, você deixar, não só ele, você e ele, sua família toda, deixar a palavra entrar, aí você crê, aí você tem que ser batizado. A partir do momento que você se batizado, você nasceu de novo, você pegou a sua cruz, renunciou a si mesmo e seguiu o Senhor Jesus. Você não amará seu pai nem sua mãe mais do que o Senhor Jesus. Você não amará seu filho mais do que, ou sua filha mais do que o Senhor Jesus. Você não amará ninguém mais do que o Senhor Jesus. Você amará o seu teu Deus acima de todas as coisas é o Senhor Jesus. E o segundo, o próximo a ti mesmo. Meus amados irmãos, trago uma pregação aqui do Senhor amado, Jesus Cristo, Espírito Santo tocou comigo, estou pregando aqui hoje, meus amados irmãos, nesse horário, basicamente esse horário. Como será a volta do Senhor Jesus? Você já parou para pensar como é que será a volta do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos? Você já parou para pensar como será a volta dele? Pois vai ser assim, basicamente assim, ó, está em Isaías capítulo 25, versículo 9. E naquele dia se dirá, eis que este é o nosso Deus, a quem aguardávamos na sua salvação. Gozaremos e nos alegraremos, meus amados. Vamos preparar para ouvir as palavras de Cristo, porque essas palavras são espírito e vida, meus amados irmãos. Isso também está no livro de Daniel, capítulo 12, versículo 2 adiante, meus irmãos. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno, meus amados irmãos. Essas palavras aqui são espírito e vida. Vamos procurar ouvir e crer. Não que nem o Judas que ouviu e não creu. Viu e não viu, ouviu e não ouviu. Que só desprezou as palavras de Cristo. Desprezou Cristo. Quando você despreza a palavra de Cristo, você despreza Cristo. Quando você despreza, que é o Espírito Santo está falando, quando você despreza a palavra, está desprezando o Espírito Santo. E quando você despreza o Espírito Santo, você despreza o Senhor Jesus. E quando você despreza o Filho de Deus, que é o Senhor Jesus, você despreza o Pai do Senhor Jesus, que é o único Deus, que Deus deu todo o poder e autoridade para ele, porque o Pai está nele e ele está no Pai. O Filho está no Pai e o Pai está no Filho, meus amados. Está aqui também, meus amados irmãos, livro de Mateus, capítulo 11, versículos 28 ao 29 adiante. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, repito, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso, diz o Senhor Jesus, humilde de coração, e encontrareis descansos para as vossas almas. Você, meus amados irmãos, só encontrará descanso para as vossas almas, só pelo Senhor Jesus Cristo. Só apenas o Senhor Jesus, Ele é o único que é a salvação eterna. Ele é o único que é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o único que tem a salvação é só apenas no Senhor Jesus. Não há outra salvação em outro lugar. Se você for procurar, você não vai achar a salvação. Você pode até achar que é, mas não é. A salvação é igual você está querendo se salvar para este mundo. Quando você quer se salvar para este mundo, você vai perder a sua vida. Você está vivendo para a espada. Você está destruindo você mesmo. Você está destruindo você mesmo. Porque você não quer se aproximar de Cristo pelas palavras, você não quer ouvir. Você não quer crer, você despreza Ele. Se você despreza a palavra, se despreza o Espírito Santo, você acha que o Senhor Jesus vai ficar alegre com você? É óbvio que não, é claro que não. Ele fica muito triste, principalmente o pai dele. Viu, meus amados irmãos? Meus amados irmãos, o Senhor Jesus Cristo falou, meus amados irmãos, vós tem que saber qual é o fruto bom e qual é o fruto mau. O Senhor Jesus Cristo, você tem que saber, daquele de achar o fruto é mau e o fruto é bom. O bom é bom e o mau é mau. O Senhor Jesus não tem como a verdade sair da mentira, nem a mentira sair da verdade. Ou é verdade, ou é verdade, ou é mentira, ou é mentira. Está aqui também, meus amados irmãos,
Livro de Mateus, capítulo 24, versículo 30 adiante. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem, repito, e verão o Filho do Homem, vendo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Diz o Senhor, a promessa de vos respeitar a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe. A promessa de respeitar a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe. Procurar ouvir as palavras de Cristo, posicionar a palavra de Cristo. Se você crê que existe um Deus, se você crê que as palavras de Cristo é verdadeira, espírito e vida, que é verdadeira, por que você vai se posicionar nas palavras do mundão? As palavras do mundão, meus amados irmãos, não têm vida. Não tem uma vida eterna. As palavras do mundão não é espírito e vida não, meus amados irmãos. As palavras espírito e vida são essas daqui que eu estou pregando aqui agora, do Senhor Jesus Cristo. Que é a Gênesis Apocalipse. Quando você se coloca, você desce para a palavra de Cristo, que é a que eu estou pregando, e você se posta na palavra do mundão, está demonstrando que você está botando a salvação no homem. Às vezes em você mesmo. Às vezes é nas tuas coisas que você está adorando. É no teu celular, é no teu computador, é na tua mente poluída, é nas coisas que você usa. É você quando você se prostra a algum Deus. Quando você quer salvar para o mundão, quando você quer salvar para o mundão, nem tem como ter uma vida com abundância, nem tem como ter uma vida eterna, uma salvação eterna. É passageiro. O Senhor Jesus diz que essas palavras que Ele está dizendo, que vós diz, são espírito e vida. São espírito e vida. O céu passa, essa terra passa. Mas a palavra de Deus não pode passar, nunca há de passar. Essas palavras aqui, meus amados irmãos, o Senhor Jesus, ela tem que acontecer. E vai acontecer, está acontecendo. Os sinais estão aí. Por causa dos escolhas de Deus, os sinais estão aí. Aqueles que não vê, está vendo com os olhos e não vê, é porque está com o coração duro assim, está fechando os olhos para não ver. Vê e não vê, ouve e não ouve. Mas aqueles que vê com os olhos e crê, que assim realmente é verdade, é verdadeiro, é crer. Aí você ouve e você se posicionando no coração, realmente é verdade, é crer, eu creio. Que isso é verdade, que isso é de Deus. Realmente o soberano Deus, Ele é verdadeiro, o Espírito Santo é verdadeiro, o Senhor Jesus é verdadeiro. Viu, meus amados? Por que, meus amados irmãos? Porque a de sorte é por ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Digo e repito, de sorte é por ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Não seja que tem o coração duro, endurecido, mas que tem uns coração mole, que deixa a palavra de Cristo postar no teu coração. E também, meus amados irmãos, e Ele enviará os seus anjos com ringe e clamor de trombetas, os quais ajudarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma outra extremidade do céu. Meu amado e minha amada irmã, o Senhor Jesus está à procura de viúvos e viúvas para adorar Ele. O Espírito é verdade. Não importa que os que o adoram, o Espírito é verdade. Eu creio que um dia você vai ser um escolhido na escolha de Deus. Em nome do Senhor amado Jesus Cristo. Porque a salvação é por decisão. Cada um ser visto que está nessa terra aqui tem um propósito, mas na frente tem um chamado. Agora você não pode. Talvez você não está preparado aqui agora, mas mais na frente você vai se preparar. Mas na frente você vai querer. Todo mundo neste mundo, o Senhor Jesus quer salvar todo mundo. Ele quer que nenhum desses se perca. Então Ele quer salvar todo mundo. E meus amados? Então vamos ouvir a palavra de Cristo, se posicionar no Evangelho de Cristo. Porque eu sou Jesus, aquele que crê em mim, crê no meu Evangelho, será salvo.
Viu, meus amados irmãos? Também está no livro de Mateus, capítulo 25, versículo 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. É aquele que despreza a palavra, é aquele que despreza o Espírito Santo, é aquele que despreza o Senhor Jesus, é aquele que despreza a Deus. Quando você despreza a palavra, quando você despreza o Espírito Santo, você despreza o Senhor Jesus, despreza a Deus, você acha que você quer salvação eterna em Cristo? É óbvio que não. A tua salvação está salvando para este mundo. Aquele que quiser salvar a sua vida para este mundo vai perdê-la. Mas aquele que morrer por Jesus Cristo, morrer, largar tudo por Cristo, renunciar a si mesmo, pegar a sua cruz, será salvo por Jesus Cristo. Viu, meus amados irmãos? Que é a salvação eterna. Também está no livro de Apocalipse, capítulo 9, versículo 6 adiante. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão. Desejarão morrer e a morte fugirá deles. Apocalipse 20, versículo 6 adiante. Bem-aventurado e santo aquele que tem poder. Repito, Apocalipse 20, versículo 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Meus amados irmãos, os sinais estão aí, mas não buscar o Senhor Jesus Cristo pelos sinais que viste, mas pelo pão de vós comeste e vós saciade. Que as palavras de Deus estão aqui, ó. Esse que eu escrevi aqui, o Espírito Santo pediu para me escrever, está aqui, meus amados irmãos. Está aqui tudo é da Bíblia, Bíblia Sagrada de Deus, do Senhor Jesus Cristo, que são Espírito e vida. Todas essas palavras aqui são Espírito e vida. O Senhor Jesus está voltando. Diga, repito, o Senhor Jesus Cristo está voltando. Mas não buscar o Senhor Jesus quando Ele já vier, mas buscar o Senhor Jesus antes dele vier. Porque quando Ele vier, será tarde demais. Que Deus abençoe você e toda a tua família. Que Deus abençoe aqueles que são todos inimigos. Que Deus abençoe toda a família dele. Que Deus abençoe os que me perseguem e os que me amaldiçoam. E que Deus abençoe toda a família dele. Em nome do Senhor, amado Jesus. Eu declaro agora que esta tarde, o resto da noite, a noite toda, seja abençoada para todos. Eu declaro que seja uma tarde e a noite sagrada, abençoada, cheia de paz para todos. Em nome do Senhor, amado.